Oi, gente, tô eu aqui de novo, Andréa Vandalete, no canal Mente Sã. E eu vou começar novamente agradecendo, né, todos os inscritos do canal. Vou pedir novamente para vocês me ajudarem a compartilhar todos os vídeos, né, porque é muito importante essa participação de vocês. Assim como é importante também vocês tocarem o sininho lá, né, para receberem notificações, se inscreverem no canal. Porque, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês que nem eu entendia muito, né? Meu assessor estava aqui explicando para mim o seguinte, que a gente insiste nessa história de dar like, porque o YouTube ele entende, né, que quanto mais like tem no canal, é sinal de que aquele canal está gerando um conteúdo bacana, um conteúdo bom, importante, né? E a ideia do nosso canal é trabalhar a expansão consciencial, é trabalhar a expansão de mentes, e mentes saudáveis, mentes sãs, né? Porque mente sã, né? Corpo são. E esse é o nosso objetivo dentro do canal. Então eu vou insistir um pouquinho com vocês. Eu particularmente acho até meio chata essa coisa, mas eu tenho que insistir, tá bom, gente? Porque eu tinha que entender direito. Eu falei, então deixa eu transmitir isso pro povo também, porque de repente, né, as pessoas têm um pouco de dificuldade. Eu sei que tem gente que vai estar rindo de mim, né, falando, nossa, essa cara é ignorante. Mas eu já falei que eu sou uma ignorante tecnológica, mas também eu tenho um público assim que tem um pouco mais de idade, que não está tão familiarizado com a tecnologia. Então eu vou insistir para vocês acionarem aí o like, darem o like aí onde tem esse joinha por conta disso, tá bom? Para nós podermos manter o nosso canal, né, gerar cada vez mais conteúdos, essa coisa toda. Então tá aí a importância. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito sério. Todos os nossos assuntos aqui são sérios, mas este em especial, né, eu acho que o momento que nós estamos vivendo é muito importante falar sobre isso. Nós vamos falar sobre homossexualidade. E eu quero deixar muito claro uma coisa assim, né? Eu vou abordar a homossexualidade diante de um entendimento que eu tenho, tá bom, gente? Então eu estou dando uma opinião pessoal minha, mas essa minha opinião, ela é fundada em alguns livros que eu li, em algumas leituras, em alguns estudos que eu já fiz. E nós vamos olhar a homossexualidade por esse prisma, então. Vamos olhar com esses olhares. Primeiro olhar, né? É um olhar de respeitabilidade. Por quê? Porque o homossexual, né, ele é um ser humano como nós. Ele sente felicidade, ele sente dor, ele sente necessidade, ele sente ansiedade, ele sente fome, ele sente frustração, ele sente mágoa, ele sente raiva, ele sente exatamente tudo aquilo que nós sentimos. E quando nós falamos homossexualidade, nós temos que pensar que nós estamos lidando com pessoas que têm, né, uma concepção, né, tem uma mente de um determinado sexo e um corpo de outro sexo. Olha, se a gente olhar para essa pessoa, né, com olhos de compreensão, e se a gente se colocar no lugar dela, isso deve ser um problema muito difícil de ser tratado. Você imagina você ter um corpo que não corresponde à sua concepção, né, ao seu pensamento. Então, quando a gente olhar para essas pessoas, eu acho que o primeiro olhar que a gente tem que ter é um olhar assim, né, de respeitabilidade. Porque são pessoas fortes. A gente tem que olhar para elas como pessoas fortes, pessoas capazes de superar esse conflito, né, que é gerado sem a vontade delas. Ninguém vira homossexual. É isso que preciso que se entenda, né? As pessoas nascem com um corpo de um determinado sexo e com uma mente de outro sexo. Então, não tem por que discriminar essas pessoas. Não tem por que deixarem elas expor, levar, conduzir elas à margem da sociedade, porque discriminar, né? Isso não é uma coisa humana, não é um sentimento humano você discriminar uma pessoa e colocar ela à margem
porque ela tem uma situação de vivência que é diferente da nossa. Não é meramente uma questão de opção sexual, é uma questão de mente, né? As pessoas nascem com uma mente diferente do corpo que ela traz. E nós temos que respeitar isso. Existem crianças homossexuais, gente. Nós temos que olhar para isso. Então ninguém vira homossexual por opção. A pessoa tem uma mente diferente do corpo que ela manifesta. E isso eu estou repetindo porque isso é uma coisa que tem que ficar muito clara. E vocês pensem, né? Toda a dificuldade interna, todo o conflito interno que essa pessoa tem que superar para ela poder viver no meio familiar, no meio escolar, quando ela ainda é criança, né? No meio social, no trabalho, porque qualquer coisa que ela faça que dê errado, a primeira coisa que as outras pessoas que estão em volta dela viram e falam o quê? Todo mundo já sabe, né? Todo mundo é capaz de completar essa frase, assim, de uma forma muito depreciativa. E não é isso. Eu estou tratando desse tema porque esses dias atrás eu recebi um vídeo e uma jovem, né, uma menina, pode-se dizer, ela vestia uma camiseta escrita assim, família cristã, qualquer coisa cristãos, né? E ela vinha e tratava da homossexualidade como se homossexualidade fosse uma opção de vida, né? E como se a homossexualidade que nós vemos hoje manifesta em todo lugar, né, num grande número de pessoas, como se ela fosse uma doença ou como se ela fosse um modismo que as pessoas estão sendo homossexuais por opção. E não é isso, isso é uma ignorância, né? E ainda traz o quê? Traz estampado no peito um título de cristão. Ora, eu não pude ficar indiferente a isso, né? Eu achei que seria uma omissão da minha parte se eu trabalho e vivencio e prego, né? Abrir, expandir mentes, expandir consciência, deixar o ser humano mais humano. Como que eu posso assistir uma situação dessa, né, que está sendo difundida aí largamente e ficar quieta, me omitir perante isso? Então eu quero dizer, né? Eu sei que eu tenho um público já conservador, eu sei que eu tenho um público mais velho, né? Mas eu quero dizer que eu não estou aqui para fazer apologia não ao homossexualismo. Eu estou aqui para tratar de um assunto que é uma realidade nossa e que são pessoas como a gente, com sentimentos, né? Com compromissos, com deveres, que fazem parte da nossa história, que compõem a nossa sociedade, o nosso dia a dia. São pessoas como a gente. Se a gente olhar um pouquinho para trás, né, na história do nosso Brasil mesmo, nós tínhamos aí o quê? Nós tivemos lá atrás a escravidão, onde os nossos irmãos negros, né, eram vistos como objetos, onde os senhores acreditavam o quê? Que aquelas pessoas não tinham sentimentos, que aquelas pessoas não sentiam dor, que elas não tinham vínculos familiares. E tudo isso foi superado, embora ainda existe, né, um ranço aí, um resquício de discriminação racial, a gente sabe que existe também, a gente não pode omitir e ser hipócrita a tal ponto de falar que não, porque os nossos irmãos negros sofrem, né, são fortes, né, se impõem e lutam e estão aí mostrando o seu valor, mas a gente sabe que existe uma discriminação. Então, nós estamos fazendo agora o mesmo aqui, na nossa atualidade, com os homossexuais. É claro, aí vocês falam, mas eles têm que sair e fazer passeata, eles têm sim, sabe por quê? Porque eles têm que defender a verdade deles. Quem sabe se o dia que nós respeitarmos, né, como pessoas iguais a nós, talvez eles não precisem mais disso. Talvez eles possam viver normalmente sem ter, né, que lutar pela sua verdade, pela sua condição de ser, gente. Porque é uma condição de ser, a pessoa nasce desse jeito, não é que ela se torna desse jeito, não, ela nasce desse jeito. E nós temos que pensar sobre isso e temos que desenvolver a tolerância, temos que desenvolver a fraternidade, o respeito ao nosso semelhante como ser humano, como pessoa, não como sexo, não como gênero masculino, feminino, como se fala naquele vídeo que eu mencionei para vocês, né? Nós temos um único gênero, o gênero humano,
E é isso que nós temos que valorizar, é esse que nós temos que respeitar. Masculino e feminino é uma coisa natural, natural. Na natureza nós temos plantas masculino e feminino, animais masculino e feminino, o próprio Deus é masculino e feminino. Tudo que compõe, né, a vida que nos cerca, ela é composta de masculino e feminino. Nós somos masculinos e femininos ao mesmo tempo, cada um de nós. Predomina um determinado, né, sexo, mas nós somos o quê? Eminentemente masculino e feminino. E nós temos que largar a mão de ser hipócritas, nós temos que largar a mão de ser o que? Ter uma mente fechada, a gente tem que ser mais realista. Então, olha, a mensagem de hoje é a seguinte, tá? Eu não gostaria, né, que as pessoas que vivem essa realidade do homossexualismo sejam levadas, né, e sejam restringidas de repente dentro de uma determinada religião, falando que vai curá-la de homossexualismo. Homossexualismo não é uma doença, né? A gente tem que trabalhar a aceitação, a gente tem que trabalhar o respeito. Você que é homossexual, viva a sua vida, se respeite, se ame, faça o que você gosta, tenha o relacionamento que você tem que ter com a pessoa que você ama, que você gosta, respeitosamente, e ninguém tem nada com isso, né? Se valorize, se respeite, conquiste o seu lugar no mundo com dignidade, independente da sua opção sexual, né? E nós que estamos de fora, que temos um pouquinho mais de entendimento, a gente vai estar sempre aí com vocês, né, dando a nossa contribuição para que as pessoas possam entender melhor isso. Gente, a mensagem de hoje é essa, né? Então, vamos começar a pensar nessas situações todas que compõem o nosso dia a dia com um pouquinho mais de profundidade. Não é uma questão de ideologia, né? É uma realidade que nós vivemos. Isto existiu em todos os tempos, isto existe até no reino animal e nós temos que ficar atentos para isso, né? Nós temos que respeitar o gênero humano, tá? Gênero humano é o único gênero que existe. Masculino e feminino é só um complemento desse gênero maior. E acho que a mensagem de hoje é essa, né? Vamos pensar sobre isso, refletir sobre isso, porque refletir é retomar a nossa capacidade, né, de fazer a diferença no mundo, de deixar de delegar a outras pessoas, ou à mídia, ou aos meios de comunicação, ou ao marketing, né, entregar para eles o direito de pensar por nós, de falar por nós. Não é isso, não. Nós temos que preservar a nossa individualidade, a nossa capacidade de reflexão, né? Não temos que ir na maré de todo mundo, não. Nós temos que nos posicionar e garantir, e preservar, e lutar, e expandir a nossa condição de reflexão, a nossa condição intelectiva. E é isso que a gente prega aqui no nosso canal. Tá bom, gente? Desculpa se eu fiquei um pouquinho exaltada, mas acho que o próprio tema, né, contribui para isso, porque a gente tem que falar sobre isso com firmeza e com respeitabilidade e com realidade. Não adianta ficar aí tapando o sol com a peneira, não, e querendo reverter as coisas que estão fora do nosso controle. Respeito, essa é a mensagem do dia, né? Mas, independente de tudo isso, né, eu desejo que vocês tenham uma excelente semana, muita luz e paz a todos, né? Um abraço grande, fiquem com Deus, não esquece de dar like, né? Deixa aí seus comentários, acompanha a gente no Instagram, tá bom? @canal Mente Sã. E o próximo tema, nós vamos falar de aceitação, ok? Beijo grande para vocês, até mais!